Por causa da crise hídrica, o governador Geraldo Alckmin decretou a desapropriação de 2 áreas localizadas nas cidades de Campinas, Pedreira e Amparo, para a construção de 2 novos reservatórios no rio Jaguari e Camanducaia, que pertencem às bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. As barragens vão ser construídas abaixo do sistema Cantareira e terão como objetivo criar uma reserva de água estratégica na bacia do PCJ. E você tem acompanhado aqui no Band Cidade que a situação dos rios é crítica e alguns municípios da região já vivem o racionamento de água. Por causa disso, muitas ações de economia estão sendo colocadas em prática. Mas em algumas cidades a realidade é diferente. Em Indaiatuba, por exemplo, o consumo aumentou 40% neste mês, quando o ideal era reduzir o uso. Há algumas semanas, o assunto mais comentado é o risco da falta de água. Todos sabem que é preciso economizar, mas mesmo assim, muita gente ainda não se conscientizou sobre os riscos do uso excessivo. Em Indaiatuba, por exemplo, a população, ao invés de diminuir a quantidade de água, extrapolou. Nem a seca e a baixa vazão dos rios frearam o consumo na cidade. Como houve um anúncio que a região estava com dificuldade hídrica, aqui em Indaiatuba ainda não estava, as pessoas entenderam que em Indaiatuba também ia ter essa dificuldade hídrica e acabaram consumindo de forma exagerada muito mais água. A situação ficou tão crítica que os 2 rios que abastecem o município, o Capivari Mirim e o Piraí, não deram conta da demanda. Desde a semana passada, a saída encontrada pela prefeitura foi recorrer às represas particulares. Elas estão sendo usadas para despejar a água armazenada nesses 2 rios para abastecer a cidade. Antes desse período mais seco, o serviço de abastecimento tratava 1.200 metros cúbicos de água por hora. Agora está tratando quase 1.500, o que causa até um transbordamento. Nestas telas, os funcionários conseguem em tempo real saber a situação de cada reservatório e mudar a quantidade de água enviada a cada um deles. Muitos permanecem na metade da capacidade. De quarta-feira da semana passada até o último domingo, a cidade registrou um consumo de água 40% maior que o previsto para a época. Isso pode ser comparado a 80 mil pessoas a mais utilizando água no município. Atualmente, esse índice está em 20%. Se a população não colaborar economizando, esse cenário pode piorar e muito. Se nos próximos 10 dias não chover e o consumo não cair, o que vai acontecer? Nós vamos precisar baixar aqui um decreto de emergência. E aí nós vamos ter que racionar a água em diversos bairros da nossa cidade. Por isso, o superintendente pede o apoio dos moradores de Indaiatuba para que medidas mais drásticas não sejam tomadas. E quando o assunto é economia, as opiniões são muitas. A população realmente está gastando. Só que a cidade está crescendo, está surgindo muito loteamento. E não está tendo controle, está tendo loteamentos demais e não está compatível com a quantidade de água. A população tem que realmente colaborar, eu acho que é de cada um, eu acho que isso é respeito com os demais que estão colaborando. Então a gente ainda vê, passando pelos bairros, gente lavando carro, calçada, então eu acho que a pessoa tem que se conscientizar. Colaborar, com certeza, para não sofrer no futuro. O calor vai continuar intenso aqui em nossa região. O sol forte predomina durante todo o dia. À tarde, há possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva, já que a massa de ar seco e quente começa a perder força. Nesta sexta-feira, os termômetros podem chegar aos 32 graus em Campinas, Itatiba e Jundiaí e aos 34 em Limeira. A seguir, as notícias do esporte. Depois de 3 vitórias seguidas no Campeonato Paulista, Ponte Preta perde para o Ituano.